hoje resplandece com o novo mandamento do amor. Nós vos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece com o novo mandamento do amor. Na ceia da nova aliança, Jesus na tarde santa ao Pai se entregou. Na ceia que hoje acontece, o povo oferece a Deus seu louvor. Nós vos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece com o novo mandamento do amor. Comer e beber pão e vinho, sinais de carinho, anúncio do amor. Na luta de cada jornada, a cruz é pesada, salvai-nos, Senhor. Nós vos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece com o novo mandamento do amor. Nós vos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece com o novo mandamento do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Deus que vos veio nos libertar e se apresentou em nos socorrer, vos acolha como filhos e filhas muito amados, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então pedimos licença também para entrar na vossa casa. Hoje, quinta-feira santa, celebrando a instituição da Santa Eucaristia. Muitos de vocês conhecem como a missa do lava-pés, né? Mas chamado como missa do lava-pés. Eu, em particular, eu chamo da instituição da Eucaristia, a instituição do Santo Sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão dessa instituição. Hoje nós, padres, estamos coligados com o nosso Papa, com o nosso Bispo, e na formação do credo diocesano, religioso, né, que nós, esses homens, do qual eu faço parte, apesar das nossas fraquezas, de que trazem a Santa Eucaristia ao povo de Deus. E sempre lembrando que muitos irmãos hoje, por exemplo, quanto você faça a sua comunhão espiritual em casa, né, a sua reflexão interior, isso é muito importante. Você não está aqui, mas se sinta que nós que estamos aqui iremos comungar para vocês, e vocês guardem essa realidade hoje da nossa igreja, né? Sustentáculo da nossa igreja, Santa Eucaristia, o próprio Cristo, vivo e ressuscitado no nosso meio. Corramos ao encontro de Deus de misericórdia infinita, que junto de nós, em seu Filho Jesus Cristo, para nos redimir e nos fazer viver. Pela vida que não foi amada nem respeitada, Senhor, perdoai-nos. Pelas atitudes que favorecem a morte e a violência, Cristo tem de piedade de nós. Pelas vezes que fizemos da vida um objeto, Senhor, perdoai-nos. Pelo orgulho que manipula e destrói as vidas humanas, Cristo tem de piedade de nós. Pela ganância e exploração dos irmãos e irmãs, Senhor, perdoai-nos. Cantemos o nosso ato penitencial. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes
piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tende compaixão de nós, Senhor. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nesta caminhada que hoje nós iniciamos, nesse tríduo pascal, sexta-feira da paixão, vigília pascal, domingo de Páscoa, onde celebraremos a grande vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por esses e outros motivos, nosso povo que está em sua casa, rezando e participando dessa Santa Missa, glorifiquemos o nosso Deus cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos. Adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, no qual vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa,
para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue, e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que os comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajados na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. E poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice nós abençoado, nossa comunhão com o sangue do Senhor é sentida por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebraste os grilhões da escravidão. O cálice nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, a presença de seu povo reunido. O cálice nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a
nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vou transmitir. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, em meu sangue, todas as vezes que dele beberdes. Fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Não, agora não entendes o que estou fazendo? Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos.
Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos os exemplos para que façais a mesma coisa que eu fiz. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, agora, nesta quinta-feira santa, nessa noite da quinta-feira santa, estamos iniciando nosso tríduo pascal. Vamos falar, como nós falamos no término da Domingo de Ramos, não há amor maior do que dar a vida pelo irmão. Você lembra, Michel, que você cantou essa música? Então, esse período todo que nós estamos passando, que vamos passar, nós podemos resumir tudo numa simples palavra, que para alguns talvez seja um pouco, mas para nós, o amor. Mas não é esse amor que muitas vezes nós estamos acostumados a ver no nosso mundão, mas o amor do Pai, né, para com o Filho, Jesus Cristo, e o amor de Jesus Cristo para conosco. Devemos sempre procurar ter essa realidade na nossa vida. Eu insisto e volto sempre a insistir essa questão. Nosso mundo é bom, é ótimo, é maravilhoso, bonito, a natureza, tudo, chuva, sol, passarinho cantando, o povo se abraçando. Hoje não podemos mais ficar estamos num período aí de recesso, de abraços, e etc., de beijos, e etc. e tal. Mas tudo também, se nós formos olhar, é para preservar a vida do irmão. Mas, resumindo, tudo isso nós estamos fazendo por amor. Hoje a igreja celebra a quinta-feira da Semana Santa. Depois nós vamos falar do lava-pés. Eu não sou liturgista, mas eu vejo essa missa da quinta-feira santa com outro viés, né? Não no viés missa do lava-pés. O lava-pés ele está introduzido dentro da Santa Eucaristia. Eu já falei para vocês e repito que o ato de comungar não quer dizer que você é santo. Eu, como padre, muitas vezes nós vamos... Em que situação nós estamos comungando, né? Se nós fôssemos rever os nossos atos, nós não comungaríamos antes de confessar, até de participar da própria Santa Missa. Então, os nossos atos eucarísticos não é só o ato de comungar o corpo e o sangue de Cristo, mas o ato de você tratar bem o irmão lá fora, você, mesmo que você errar, você reconhecer que você foi grosso com o irmão, muitas vezes através de palavras. Confesso a Deus por atos e omissões, muitas vezes que nós cometemos, e não ter caridade. Não podemos confundir caridade, o pessoal confunde caridade com algumas coisas aí. Não, caridade é amor. Primeira carta de Coríntios 13, de 1 a 13. Fé, esperança e amor, sendo que maior é o amor, nessa tradução. Então, a Eucaristia. A instituição da Eucaristia. Jesus instituiu como memória de sua morte e de sua ressurreição, e ordenou aos seus apóstolos que a celebrassem até a sua volta, constituindo-os então sacerdote no Novo Testamento. Catecismo da Igreja Católica 3:37. Jesus, o sacerdote do qual deriva todo o sacerdócio, presidiu a primeira missa e ordenou aos apóstolos que continuassem a fazer o que ele fez.
Na Quinta-feira Santa é quando se tem, em muitos lugares, não sei como se alguns se adequaram, os bispos se adequaram, nós aqui, lamentavelmente, terça-feira, geralmente nós teríamos aqui na Diocese de Jales, todos os padres reunidos, junto com o bispo ali, né? Aí à noite teríamos a missa dos Santos Óleos, acabou que nós não tivemos. Então, essas atividades que não tira de nós a alegria da Semana Santa. A não participação presencial não pode tirar de nós a alegria da Semana Santa. Então, nós padres hoje, que aqui na nossa diocese é terça-feira de manhã, mas em outras dioceses que eu já participei, é quinta-feira de manhã, quando o bispo se reúne com o credo, e é aberto também ao povo, o povo participa também. É essa instituição de renovação do nosso, no dia que nós fomos ordenados. Vocês podem ver que eu não estou, talvez vocês podem estar estranhando, que eu não estou de casula, não é isso? Fica mais bonito, né, Dona Maria? Casulo, não. Mas eu fiz questão de vir hoje aqui, celebrar a túnica, e com essa estola. Por que essa estola? Porque é com essa estola aqui que eu fui ordenado. Tem várias estolas, mas essa aqui é a estola das estolas. Essa aqui é a estola das estolas. Foi com essa aqui que eu fui ordenado. Então, toda vez que eu a uso, eu lembro e agradeço sempre a Deus, meus irmãos de sacerdócio, Santa Missa, rezar pelos nossos irmãos, pelos nossos bispos, pela igreja, o Papa em si, de ter nos colocado nessa caminhada. É árdua, é difícil, mas como Jesus, o sacerdote dos sacerdotes, instituiu hoje, aqui nessa celebração, mas naquele tempo, que ele se reuniu com seus, já eram hoje apóstolos, né? Até lembrando que entre aqueles que foram instituídos tinha um traidor, né? E assim mesmo ele instituiu também, aquele mesmo sabia. Depois nós vamos dar uma olhadinha aqui. Então hoje para nós padres é um dia muito especial. Então, nós precisamos que vocês continuem rezando para nós, que nós possamos perseverar nessa caminhada de receber bênçãos. Às vezes o leigo pensa que não pode abençoar o padre. O leigo pode abençoar o padre. Tem muitas pessoas dentro da nossa igreja, das nossas comunidades, que você tem satisfação de receber a bênção daquela pessoa. Quando no Paraná eu estive, quando eu vim lá, eu pedi a bênção para uma ministra extraordinária, Dona Isolinda. Padre, como é que eu vou te abençoar? Não, eu vou abençoar. Me ajoelhei perante aquela mulher, porque aquela mulher para mim era um exemplo de vida. Eu perto daquela mulher lá, até hoje, toda vez que me aproximo. Outro dia eu fiz uma aventura aí, fui lá, daquela senhora, uma presença, aquela senhora não precisa falar, transpira, imite espiritualidade, né? Eucarística, ela é ministra da Eucaristia. E que vocês, ministros extraordinários, onde vocês estiverem, que eu já falei aqui outro dia, numa reunião aqui para os nossos ministros extraordinários, essa responsabilidade da Eucaristia, porque a distribuição não é só distribuir a Eucaristia aqui, corpo de Cristo. O ato eucarístico vai muito além. Todo bem que você faz por amor, tudo que você faz por amor para o irmão, é Eucaristia. Porque é Jesus Cristo presente, porque Jesus Cristo só passou aqui fazendo bem, Ele não passou aqui, só nos deu o exemplo de bem e do amor. Na primeira leitura, nós vamos ver sobre o livro do Êxodo, né? Eu estava lembrando, agora o tempo que a gente fazia, que eu fiz teologia. Eu sempre falo, se eu tivesse que voltar a estudar hoje, eu voltaria a fazer teologia. Se você tiver oportunidade, faça teologia. Eu estudo, né? Eu leio a palavra de Deus. Irmão, vai estudar a teologia. Vai viver a espiritualidade. Então, essa realidade aqui
das festas judaicas, das tendas, do dia 14, disso, daquilo outro. São festas judaicas, são festas bonitas. E que dali que veio a nossa Eucaristia. Começou ali. Se concretizou com Jesus Cristo. Mas o ato de reunir a família da igreja doméstica a partir do pão, onde o pai reunia a família, os filhos, todos nós reunir, começou ali. Não existe o antigo sem o novo. Tanto é que no Santo Evangelho vai falar, Jesus Cristo vai falar que instituiu os sacerdotes do Novo Testamento. Porque já tinham os anteriores. Na segunda leitura, bem, enquanto eu pergunto para os ministros extraordinários, qual é a passagem, sem ser aquelas dos sinóticos, que vai falar da Santa Eucaristia? Lamentavelmente, os ministros extraordinários não me respondem. Então eu quero que vocês gravem bem. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 23, 26. Um dos mais antigos, me parece que vem antes dos sinóticos, que São Paulo vai fazer, o que vai falar para aquele povo dos Coríntios, aos Coríntios: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Então, senhores ministros extraordinários, gravem bem, se algum padre algum dia perguntar, saindo dos sinóticos, aonde que você vai encontrar a instituição da Eucaristia? Primeira carta de Coríntios 11, 23, 26. Né? Todas as vezes que deles beber, de fazer isto em minha memória. É o que nós temos que fazer hoje, nessa Semana Santa Maior, a memória do Senhor, que se entregou por nós. Dentro do ato eucarístico, eu insisto, volto a falar para vocês, o ato de comungar, se o ato de comungar, você pode até demorar, eu gosto de Santo Agostinho, de Santa Mônica intercedendo por Santo Agostinho, quantos anos Santo Agostinho demorou? Então não desista de se converter. Nós não podemos desistir de nos converter, de sermos pessoas melhores, mesmo que leve tempo. Mas persevere na conversão, isso é importante. Então, o ato de lavar os pés, naquele período, quem lavava os pés, né? Vamos repetir, eu sei que vocês já sabem, era do servente, aquele que servia, vamos dizer, na escala social, era aquele lá embaixo. Naquela época não tinha sapatinho, sapatênis, não tinha essas coisas bonitas que nós usamos hoje. Não tinha asfalto. Então, se andava muito, pegava poeira, sol. Então, quando você chegava na casa das pessoas, para você, se você fosse bem recebido, um do ato era lavar os pés. Então, por isso que São Pedro vai falar para Jesus, que não, o senhor não vai. Esse diálogo aqui de São Pedro é muito interessante. Chegou a vez de Simão Pedro: Senhor, tu me lavar os pés? Jesus respondeu: agora não entendes o que estou te fazendo, mais tarde compreenderás. E esse diálogo continua, até que Jesus convence Pedro e ele diz: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas as mãos e a cabeça. Quem já se banhou não precisa, senão lavar os pés. Esse aqui é um ato eucarístico da própria Eucaristia, que é o próprio Jesus Cristo.
o ato de lavar os pés, o mestre lavar os pés. Vós me chamais de mestre, sim, eu sou. Portanto, se eu sou o mestre e vos falei, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns do outro. E dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Nós temos nossas dificuldades de praticar as coisas boas. O São Paulo mesmo disse, não estou lembrado qual a carta, eu não quero fazer o mal, mas eu acabo fazendo o mal que eu não quero fazer. Você sabe que está errado, você acaba fazendo. Então nós temos essa tendência. E é onde nós devemos buscar essa força, na Eucaristia do Senhor, seguindo o seu exemplo. Se eu vos lavei os pés, quando ele diz essa questão de lavar os pés, não é no sentido só de lavar os pés, simbolicamente falando, mas na nossa vida toda. De ser menos orgulhoso, ser menos invejoso, ser menos mentiroso, ser menos maldoso. É que eu vou estar falando alguns minutos para vocês aqui. Então, é fazer com que não desista de mudar de vida. Não podemos desistir de mudar de vida. E uma das fontes, nós católicos, que temos para nós fazermos essa caminhada, é a Santa Eucaristia, que é o próprio Jesus Cristo. Porque muitas vezes corpo de Cristo, você não escuta o amém da pessoa. A maioria do nosso povo comunga como algo. Então nós padres devemos ser os primeiros a dar testemunho da Santa Eucaristia, do valor ilimitado que é, do valor transcendental. Você lembra dessa palavra, né? Que me transcende, eu como padre, transcende você. Esse mistério, essa memória que daqui a pouco vai acontecer. Hoje é um dia especial, especialíssimo para nós, além de nós padres. Nós padres temos que ser os primeiros a mostrar para o povo o que é a Eucaristia. A Eucaristia não é simbolismo. Fazer isso em memória de mim, este é meu corpo, este é meu sangue. Nós devemos amar a Eucaristia. Eu sei que nós temos dificuldade, eu tenho dificuldade quando... Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você ama? Nós amamos a Deus como nós deveríamos amar? É algo que sempre eu me questiono. Que nós colocamos sempre as nossas coisas na frente do amor de Deus, sempre nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós colocamos nossas coisas no modo que nós aqui participamos, no modo que nós celebramos a Santa Missa, o livro lá, o Banquete do Cordeiro, aquele ex-protestante que hoje é um top aí dentro da igreja, ele nos chama de relaxado. O católico é um tanto relaxado, porque tem uma grande riqueza na mão pela leitura do Êxodo. A leitura do Êxodo é uma riqueza eucarística. Nós temos uma grande riqueza na mão e muitas vezes não damos valor. Se uma coisa, algo que eu não quero carregar para mim como padre, posso ter outros pecados, mas o amor à Eucaristia, o amor à Santa Missa, o prazer, a satisfação de celebrar a Santa Missa, a alegria de celebrar uma Santa Missa, seja com 1, com 2, com 3. A alegria que Deus aqui me colocou nessa comunidade aqui, de celebrar com vocês aqui, você que está em casa, que está nos assistindo. Para finalizar, vamos voltar onde nós começamos. Tudo por amor. E esse amor eucarístico é o mestre que lava os pés. O mestre que lava os pés. E muitas vezes nós chegamos em alguns ambientes e queremos ser servidos, né? A primeira coisa que nós queremos é ser servido. Eu estou pagando. Não tem? É interessante aquela colocação daquela trilha. Eu estou pagando, então eu quero ser bem tratado. Mas nós não vamos por esse caminho.
Nós vamos pelo caminho dos mestres, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Roguemos ao Senhor Deus da vida, com as nossas mãos estendidas e o coração eternecido, suplicando: Senhor nosso Deus, salvai-nos. Fazei da vossa igreja missionária autêntica no anúncio do Evangelho, e na fidelidade a vós nós vos clamamos, Senhor. Senhor, Redentor, salvai-nos. Despertai-nos para o compromisso da vida e do reino, e assim lavamos os pés dos que foram injustiçados e desprezados no mundo. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor, nosso Redentor, salvai-nos. Tocai no coração da nossa comunidade e que ela tome água, bacia e toalha, para servir sinceramente como Cristo. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor nosso Deus, salvai-nos. Conduzi por vossa bondade os povos e nações, raças e culturas no caminho da salvação. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor nosso Deus, salvai-nos. Nossos irmãos no mundo inteiro, nessa tempestade desse vírus que nós estamos passando, mas sempre contando com a vossa proteção. Olhai para aqueles que estão sendo levados à vossa presença, Senhor, que eles possam estar junto da vossa infinita misericórdia. E cuidai do nosso povo aqui, dos nossos idosos, de todos nós que aqui estamos também passando por essa necessidade de isolamento. Acho que possamos nesse momento escolher as coisas boas da nossa vida, curtir mais marido, curtir mais filhos, curtir mais uma vida mais familiar, com os avós, com os pais. Muitas vezes vivemos uma vida afastada um do outro. Então vamos fazer nesse momento, não um momento de ai meu Deus, não, mas fazer um momento que é da presença de Deus no nosso meio, tá bom? Acolhei, Senhor Deus, a prece que nasceu do nosso pobre coração humano, mas que espera e confia em vós, que viveis e reinais para sempre. Amém. Daqui do meu lugar, eu olho o teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, eu olho o teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Santa Eucaristia. Por todas as vezes que celebramos este sacrifício em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justa e necessária, nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em teu lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, o verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece, seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, quem sobe o nosso louvor, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoe estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, conceder-lhe paz e proteção, unida no seu corpo, governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, nosso Papa Francisco, nosso Bispo Reginaldo e todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e de todos que circundam este altar, dos quais conhecei a fidelidade e a dedicação em vos servir. Ele vos oferece conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a voz as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, São Paulo, Pedro, André, Tiago, João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Creto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço, Crisóstomo, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda do vosso servo e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-o entre os vossos eleitos.
Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que vos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho e da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão ao céu, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, entre os bens que nos deste, um sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja elevada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcado com o sinal da fé, a eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E de todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, São João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília e Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessar de criar e santificar este bem, e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui. Então hoje o Senhor, no seu Santo Evangelho, começa a sua caminhada do retorno àquele que lhe enviou, né? O Pai, nosso Pai. Nunca devemos esquecer que nós temos um Pai amoroso. Não há amor maior do que dar a sua vida pelo irmão. E o filho dele que veio aqui fez totalmente a sua vontade. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudada pela vossa santa e infinita misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nosso pecado, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morreste por causa de nós, foste imolado no nosso lugar. Por isso tende piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade, piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, Cordeiro de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Eu quis comer desta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, o pão é meu corpo imolado.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovaste pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do seu reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.